vez neste sol de escaldar, volto ao poço d'água buscar. Minha vida é buscar. Estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, não curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me
Bom dia, queridos, graça e paz a todos vocês. Com mais uma vez, pela permissão do Senhor nosso Deus, aqui nos encontramos. Deus, esta manhã, realizou em nossas vidas mais um milagre. A demonstração da sua bondade, do seu amor, do seu carinho. Esse é o Deus que é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Quero agradecer a você que esta manhã se dispôs para participar conosco de mais uma escola dominical. Essa manhã que o Senhor fez, o dia que o Senhor fez, então precisamos nos alegrar e regozijar nele, graças a Deus, porque Ele nos proporciona mais um dia com vida. Rogamos as bênçãos do Senhor para a sua família, para a sua vida, para o seu lar, para o seu trabalho, para os seus parentes, para os seus amigos, e que o Senhor Deus continue a caminhar conosco, dando-nos nesta manhã de domingo e também nesse dia, um dia agradável na sua presença. Convido você para que possamos orar, para que possamos conversar com o Senhor, pedir ao Senhor a sua bênção, a sua orientação para esta manhã de domingo, para o início da nossa escola dominical. Hoje nós vamos enfatizar aí, trabalhar com a nossa última lição, da nossa revista, a lição de número 13. Nós vamos orar. Deus, a nossa gratidão por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos na Tua presença. Este é o dia que o Senhor fez. A nossa gratidão, ó Pai, pelas nossas famílias, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo e proteção. Nossa gratidão pelo ar que respiramos, bem como pela salvação que alcançamos em Jesus Cristo. Na manhã de hoje, Senhor Deus, queremos Te pedir que Tu continues conosco, nos abençoando, Senhor Deus, e nos livrando de todo e qualquer perigo. Nos ajude, Senhor Deus, para entendermos cada vez mais a Tua graça sobre as nossas vidas. Abençoe o Teu povo, abençoe aquele que está ouvindo e assistindo essa escola dominical, Senhor Deus, que a Tua graça seja constante sobre estas vidas. Rogamos também em favor dos enfermos, principalmente daquelas pessoas que foram acometidas, ó Deus, pelo coronavírus. Pedimos que em nome de Jesus a Tua mão seja benfazeja sobre todos, Senhor Deus, livrando, Senhor Deus, e curando para o louvor da Tua glória, assim como toda a nossa família. Por Jesus Cristo rogamos hoje e sempre. Amém, Senhor. Hoje nós vamos trabalhar com a nossa última lição, tá? A nossa última lição, a lição de número 13, e agradecer a você que tem aí nos acompanhado em todos os momentos, você que tem aí dedicado o seu tempo para aprender aí conosco um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero começar, antes de a gente iniciar lendo o texto para esta manhã, é uma música, um louvor bem antigo, que tem tudo a ver com a leitura do texto de hoje, assim também como o tema que nós iremos tratar nesta manhã de domingo. Se o amor no mundo tão difícil está, de fé e carinho não se ouve falar. Sei que é difícil sim, mas existe para mim uma esperança de viver feliz. Calúnias, injúrias,
sofrer, mas não posso parar. Tudo que se faz aqui traz tristeza ao coração. Minha esperança não está aqui. Resta um repouso para o povo de Deus, onde Jesus aceitado está, cercado de anjos que lhe dão louvor, noite e dia sem cessar. Porque sofres tanto, meu querido irmão? Existe uma esperança, não fiques assim. Sei que não é fácil não, mas digo de coração, a minha esperança não está aqui. Jesus assentado está, cercado de anjos que lhe dão louvor, noite e dia sem cessar. Resta um repouso para o povo de Deus, onde Jesus assentado está, cercado de anjos que lhe dão louvor, noite e dia sem cessar. Realmente resta um descanso para o povo de Deus. É esse descanso que o mundo não pode nos proporcionar de forma alguma, esse descanso que nós almejamos e que com certeza um dia em Jesus Cristo alcançaremos para a sua honra e para a sua glória. Hoje nós vamos conversar sobre a temática graça. A graça triunfa sobre o nosso cansaço. A graça triunfa sobre o nosso cansaço. Eu quero convidá-lo assim, então, para você abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, leremos do verso 1 ao verso 16. Hebreus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Nossa última lição deste trimestre, Hebreus 4, de 1 a 16. Assim diz a palavra de Deus: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso.
embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Este é o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, e é com essa leitura que acabamos de proceder, de fazer, que iremos trabalhar sobre a temática A Graça Triunfa sobre o Nosso Cansaço. Né? A graça triunfa sobre o nosso cansaço. Queridos irmãos e amigos, a título de introdução desta nossa lição, última lição deste trimestre, a graça triunfa sobre o nosso cansaço. E aí me veio à memória, à mente, esses momentos que nós estamos passando, né? Essa quarentena que estamos vivendo aí, quarentena social, ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo, né? Recolhido ao lar, à casa, né? Todo mundo aí guardado, algumas pessoas sem poder sair e assim por diante. E se nós não tivermos uma rotina para as nossas atividades dentro de casa, vamos ficar cansados. Mas cansados de não fazer praticamente nada. Né? Esse é um tipo de cansaço que bate um tédio terrível, principalmente para quem já está aí acostumado no seu dia a dia, vai para lá, vem para cá, se movimenta aqui e acolá,
mas ficar parado, ficar sem fazer praticamente nada, isto aí causa um tédio, né? E aquele cansaço, vamos dizer assim, a pessoa que praticamente não conseguiu fazer nada durante o dia, apenas descansou, mas mesmo assim ela acha que precisa de um descanso, né? Deus sabe o que faz, Deus conduz as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. A epístola aos Hebreus, esse capítulo 4 principalmente aí, quando for escrito, o autor, que nós não sabemos quem escreveu essa epístola, se foi o apóstolo Paulo ou não, mas isso não é matéria para discussão neste exato momento, mas tão somente o autor procurou trazer algumas orientações para a sua comunidade, orientações que seriam importantes para a caminhada, para a lembrança, para os momentos de expectativas, assim também para os momentos de tristeza. Eu posso afirmar a vocês, meus amigos, que ao longo da nossa peregrinação neste mundo, não são poucos os momentos em que somos tomados pelo cansaço. Muitas pessoas, às vezes, você olhando, você vê de forma estampada que elas estão cansadas, que elas estão exaustas. São pessoas que trabalharam, que deram um esforço tremendo, são pessoas que foram além das suas forças, né? Isso depende, pode ser no trabalho braçal, na sua empresa, até também dentro de casa. O serviço caseiro também leva a dona de casa também a ficar extremamente cansada, fadigada por tudo quanto realiza. E quando você olha, você percebe realmente que a pessoa está nitidamente cansada, tá? E é interessante observarmos também que inúmeras circunstâncias consomem a nossa força, consome também o nosso ânimo, consome a nossa disposição e, olha, consome também até a nossa alegria. Tem um momento da vida em que você não tem nem sequer o prazer de sorrir, ou de conversar, ou de caminhar. O que você quer tão somente descansar, né? Talvez aí se jogar numa cama, né? Se jogar no sofá e colocar as pernas para o alto e ficar ali o dia todo relaxando. Esse é um tipo de descanso que aquele que trabalhou, aquele que se esforçou, merece, tá? Mas não é esse o tipo de descanso que o texto está nos apresentando. O descanso aqui, obviamente, é um descanso final, no qual o próprio Deus já garantiu para todos nós. É interessante nós observarmos que quando Josué atravessou, levou o povo rumo à terra prometida e dividiu a terra para o povo, ele percebeu que ali não era ainda o momento final. Não era para ninguém ali jogar, pendurar as chuteiras, pendurar as suas harpas e descansar, não. Então, se fosse isto, Deus diria: olha, vocês chegaram ao descanso final, vão ficar aqui. Mas, no entanto, Deus não disse praticamente nada disso, porque ainda o descanso eterno seria assim tão somente com o retorno glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quando se fala em cansaço, né, para a gente entender mesmo aí o que é esse cansaço, eu fui buscar então o seu significado, embora apenas para poder nos auxiliar aí também, te auxiliar nesta compreensão. Cansaço, ele pode significar uma canseira, né? Uma fraqueza física, ou até também uma fraqueza mental. E ela é causada pelo excesso de exercício, de trabalho e até mesmo por doença, uma fadiga, ou seja, um cansaço físico-mental, sem disposição nem energia
para fazer alguma coisa, por se ter cansado ou por excesso de esforço. Ou seja, quando a pessoa está extremamente cansada, ela não sente disposição ou não tem disposição para nada na vida. O que ela quer mesmo é descansar, o que ela quer mesmo é, a gente sabe assim, poder deitar e passar ali o dia tranquilo ali, sem ter que se preocupar, sem ter que fazer praticamente nada na sua vida ou durante este dia. Tá? Voltando aí para o contexto de Hebreus 4, algumas coisinhas que eu quero passar aqui para vocês rapidamente. Tá? O autor aos Hebreus, ele vai falar aí para os seus leitores a respeito do cumprimento final da entrada no descanso de Deus. Tá? Como eu disse, que ela irá acontecer quando os crentes, né, se encontrarem na nova criação que Cristo trará quando Ele voltar. Então, quando Jesus voltar e inaugurar assim com Ele a nova criação, aí sim, definitivamente estaremos e entraremos nesse descanso eterno. Tá? Mas o autor nos chama ainda a atenção, diz que não entrarão no meu descanso. Ou seja, esta expressão que ele pega aí do verso 3, ele vai fazer uso lá do Salmo 95, mais precisamente aí o verso 11, tá? Que fala também sobre esse descanso. Tá? Então você observa que toda a temática ela está assim envolvida ou foi elaborada dentro da palavra de Deus, tá? Dentro daquilo que Deus colocou no seu coração e também aqui no coração do autor desta lição. No verso 4, 7, nós temos aí que a expressão muito tempo depois. É interessante observarmos que ao se referir aí ao Salmo 95, Salmo 95, os versos 11 e também versos de 7 a 8, o autor ele observou a advertência de Davi, de que a dureza do coração resultaria em ser impedido de entrar no descanso de Deus. Ou seja, a dureza do coração, o pecado impede, assim, então, da pessoa entrar nesse descanso de Deus, esse descanso que Deus preparou, assim, então, para aquele que o ama. Tá? Mas deixe-me fazer uma pergunta a você que está aí com a sua revista na mão, você que está com a sua Bíblia, que está aí, no caso, acompanhando e participando desta escola bíblica dominical. Tá? Uma pergunta bem simples. O que você mais gostaria de fazer quando você se sente cansado? O que você mais gostaria de fazer quando você se sente cansado? Tá? Queria que você pudesse compartilhar. O que você mais gostaria de fazer quando estivesse cansado? Colocar alguém para trabalhar para você? Passar o dia todo aí, quizá, descansando? Ou trabalhar para ficar mais cansado, para quem sabe à noite, para se jogar na cama e dormir, um sono só? O que mais você gostaria de fazer? Tá? Na verdade, queridos irmãos e amigos, temos que entender que aqui na Terra não é o lugar do nosso descanso. Não é. Não é o lugar definitivo que o Senhor Deus preparou para aquele que o ama. Tá? Mas há um lugar especial, como eu disse a vocês, que é na mansão celestial. O que podemos aprender desta nossa
lição, nós vamos ver agora 3 razões para não desviarmos e também para nos esforçarmos para mantermos e para entrarmos nesse descanso que Deus garantiu aos seus servos. Você acompanha aí na sua lição, na sua revista, e o que podemos aprender? Em primeiro lugar, temos que entender que a graça de Deus, esta graça maravilhosa ou surpreendente graça, ela triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. Ela triunfa no modo como o Evangelho foi anunciado. Deus tem as suas formas de agir. Deus, no passado, ele usou homens e usou mulheres. Deus chamou profetas para que pudessem, assim, então, anunciar a sua palavra. Deus fez com que a sua palavra alcançasse os corações de forma diversificada. A palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra eficaz, e no anúncio dela nós precisamos ser criativos. Temos que ser criativos, razão pela qual nós também estamos usando aí, a mídia, usando aí o computador, a televisão, como você pode perceber, para a projeção aí do que nós estamos conversando, do que nós estamos falando. Portanto, qual o perigo de desprezar a voz de Deus na pregação da palavra? Ou seja, a palavra de Deus, ela é anunciada. Deus, através dos seus profetas, dos seus líderes, ele tem anunciado sua palavra. Mas você já percebeu que a humanidade não está nem aí para Deus? Não está nem aí para o seu evangelho? Não tem a mínima preocupação de voltar a sua atenção para esta palavra. Mas mesmo assim, mesmo que os homens tenham um coração duro, mesmo que sejam pessoas completamente indiferentes, esses corações duros e essas indiferenças não vão, em hipótese alguma, impedir o triunfo da graça e do anúncio do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus. Não é pelo fato da pessoa resistir à palavra que a graça vai perder a graça. Não. Que Deus vai deixar de ser Deus. Não, em hipótese alguma. Deus continua sendo Deus. Mesmo que você aceite ou rejeite a sua palavra, ele continua sendo Deus. Deus não depende de você para ser Deus. Deus não depende da sua aceitação da sua palavra para ser Deus. Ele é Deus, independentemente de qualquer coisa que possa acontecer. Mas esta graça, ela triunfa na forma, na maneira, no modo como o Evangelho foi anunciado. E hoje você percebe aí que nós temos várias maneiras, vários modos de anunciarmos o Evangelho. Através do louvor, as pessoas anunciam o Evangelho, mas se bem cá entre nós, não é também qualquer louvor, não é qualquer música, porque tem umas músicas aí que somente a graça do Senhor. Mas reconhecemos que temos homens e mulheres usados por Deus que realmente aí anunciam o Evangelho através do louvor, mas também através das suas vidas, que são vidas santificadas, que são vidas dedicadas ao Senhor, são vidas que Deus usa de uma forma toda especial e para o louvor da sua glória. Portanto, esta é a palavra de Deus. A graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. Como ele alcançou o seu coração,
quando ele alcançou o seu coração, quando ele alcançou aí a sua vida de uma forma toda especial. O autor da nossa lição diz o seguinte, que Cristo veio a este mundo para nos salvar. Ele foi anunciado e veio para nos levar para o céu. E toda a mensagem, diz ele, toda a mensagem contida no Antigo Testamento, desde a criação, ela aponta para o que viria, ou seja, ela aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus usou os seus profetas para que pudessem falar a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gênesis, no capítulo 3, do verso 15, nós encontramos ali o proto-evangelho. O anúncio do evangelho, o texto nos diz ali, nos relata de que a serpente iria lhe ferir o calcanhar, mas a semente do Senhor iria assim, então esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, há um anúncio ali da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moisés também falou a respeito de Jesus. E todos os profetas usados por Deus também falaram a respeito da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos e amigos, ouvimos o doce evangelho. E quando ouvimos esse doce evangelho, esse evangelho que traz salvação, que entra na nossa vida, e assim quando você ouviu, você não rejeitou. Você abriu o coração, você o recebeu, e ele fez uma transformação incrível na sua, na minha e na nossa vida. É a graça de Deus que prevalece, que triunfa na forma, modo como o Evangelho nos foi anunciado. Deixe-me fazer você uma pergunta. Como foi que a palavra de Deus chegou até você? Foi numa igreja que você ouviu a palavra e lá se entregou a Jesus? Foi numa situação de doença, como não tinha mais esperança, e aí, então, talvez levado pelo medo, desespero, você correu para os braços do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual foi a circunstância em que o Evangelho entrou no seu coração? Quando foi que você abriu o seu coração para Jesus? Eu queria saber. Fala um pouquinho aí, como é que foi? Quando foi? Como foi que isto aconteceu? Foi alguém que lhe falou do Evangelho? Foi ouvindo uma música e esta música ela entrou aí para os seus ouvidos e encontrou um lugar no seu coração? Ou foi a tristeza que fez com que você compreendesse ou entendesse a graça do Senhor na sua vida? Ou talvez foi o cansaço dessa vida. Talvez aí preste a desistir de tudo, assim como Elias, depois de matar todos os profetas de Baal e receber uma sentença de morte de Jezabel, ele vai tentar poupar a sua vida, vai correr e vai dizer, Senhor, basta, já pode tirar a minha vida? Qual foi a situação em que o Evangelho alcançou o seu coração? Compartilhe um pouquinho aí, diga como é que foi isso. As pessoas precisam saber, porque você escrevendo aí, e quem depois for rever essa mensagem, esse estudo, vai saber como foi que a graça triunfou na sua vida, como foi que o Evangelho chegou e alcançou o seu coração. A graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. Mas caminhando ainda um pouco mais, a graça também triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa ou absolve. A graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa
ou então nos absolve. Ou seja, esta graça, ela pode dar a sentença de que estamos ou fomos absolvidos ou condenados pelo Senhor e também pelo desprezo da sua palavra. Por quê? Porque ninguém há que possa se esquivar da revelação da verdade na palavra de Deus. Nada ficará oculto, nada ficará escondido quando o Senhor Jesus voltar. Ele vai revelar todas as nossas obras. E esta graça, ou ela vai nos absorver, ou então seremos culpados e culpados aí eternamente. Esta graça, ela é o Evangelho, no qual vemos nossas imperfeições e também, vejam bem, ela mostra que somos pecadores e só temos um caminho para a vida. Este caminho é Jesus. Isso mesmo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam bem o quanto que esta graça ela é importante. Ela é esse espelho. Através dela enxergamos a nossa vida. Através dela dá para a gente entender e ver como que será a nossa vida. Portanto, Jesus, ele é o nosso Senhor, Salvador. Ele é o caminho que você e eu precisamos trilhar, já estamos trilhando, de permanecermos neste caminho. Jamais podemos desprezar a palavra de Deus. Como disse o salmista, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A tua palavra é luz para o meu caminho, o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho da santificação, o caminho da igreja, o caminho da compreensão. Essa palavra de Deus, ela revela quem realmente somos. E tem mais, esta graça, ela diz quem somos e também o que praticamos. O pecado ou os pecados cometidos. Por isso, temos que entender que essa graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa ou então nos absolve. E aí? No seu modo de entender, você acha que está sendo absolvido ou condenado por esta graça? Portanto, meu querido, este é um momento de reflexão, para vermos como é que está realmente a nossa vida. Nós não podemos brincar com a graça de Deus. Há uma graça barata que as pessoas anunciam por aí. Pessoas que brincam com o Evangelho. No momento que estamos vivendo, nos dias de hoje, é o tempo de nós realmente provarmos da maravilhosa graça de Jesus. Sim. De provarmos dessa maravilhosa graça de Jesus. De mostrar para as pessoas que estão passando por esse momento difícil de pandemia, para aquelas também que foram acometidas por esse vírus, de que a graça de Jesus é suficiente na vida delas. É aí que temos que perguntar dos falsos pregadores, daqueles que pregaram ou que pregam uma graça barata. Este é o momento de eles estarem aí presentes, com suas igrejas abertas, lotadas, pregando sobre a graça que cura, a graça que salva. Mas, no entanto,
nunca falaram desta graça, mas tão somente da desgraça. Mas a graça do Evangelho triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa ou nos absolve. E todo aquele que deturpou ou deturpa a palavra de Deus prestará conta. Prestará conta. Seja você líder, seja você um impostor, esta graça vai trazer tudo à tona. Por isso, nós não podemos brincar com a palavra do Senhor, nosso Deus, em hipótese alguma. O que podemos aprender? A graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa ou nos absolve. Mas, em terceiro e último lugar, a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir um caminho. Olha só, a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir um caminho. Cristo é quem nos deu o acesso a este descanso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele tomou o nosso lugar neste mundo para que pudéssemos estar no lugar dele e com ele e em glória nos céus. Pelas suas pisaduras, como disse o profeta Isaías, fomos sarados. Cristo padeceu, sofreu, para que você e eu não precisássemos sofrer tudo isto. Ele foi à frente, ele disse: vou preparar-vos lugar. Ou seja, esta graça do Senhor, esta graça que triunfou, ela fez com que Cristo abrisse esse caminho de acesso até o Pai. Não é através do nosso pensamento, não é de forma alguma através daquilo que achamos que é certo ou que é errado que iremos alcançar a salvação, mas tão somente através daquilo que o Senhor Deus tem reservado para aquele que o ama. O acesso a esta graça é livre, sem quaisquer outras exigências. Você não precisa pagar promessas, você não precisa fazer campanhas, não. Você não precisa fazer corrente de 7 dias ou de 1 mês, de 3 meses, para ter acesso a este caminho. Você não precisa dispor dos seus recursos para alcançar este caminho. Você não precisa ungir isto ou aquilo outro para ter acesso a este caminho. Jesus Cristo já fez o caminho para você, ou preparou o caminho para você e para mim. O que precisamos é de manter a nossa convicção firme e inabalável de que o único caminho para o céu é Jesus e sua obra. Isso tem que estar na sua e na minha mente. Que Jesus é o único caminho. Jesus não é uma das opções, mas Jesus ele é o caminho certo. Não existem caminhos que conduzem até Jesus. Só há um caminho. E isto ele deixou bem claro. Eu sou o caminho. Portanto, queridos, esta é a graça do Senhor que tem triunfado sobre a nossa vida. Esta é a graça do Senhor que fez com que Cristo abrisse um caminho para termos acesso
a Ele, para chegarmos também aos céus. Pode ser que o cansaço do dia a dia, pode ser que o cansaço das tristezas, decepções, desilusões da vida, nos afastem deste Deus. Pode ser. Mas olha, você e eu não podemos nos desesperar diante dessas coisas. Nós precisamos confiar no Senhor cada vez mais. Sabe por quê? A graça de Deus em Cristo sempre triunfa sobre o nosso cansaço. A graça de Deus triunfa sempre sobre o nosso cansaço. E aí? Não devemos nos desviar do caminho da verdade. Precisamos manter a nossa convicção. A gente já passou por muitas coisas nesta vida. Talvez nós que somos mais novos, nem tanto. Mas os nossos pais já passaram por muitas coisas. Já viram muitas desgraças. E, no entanto, não se desviaram do caminho da verdade. Portanto, queridos, vamos permanecer firmes no caminho do Senhor. Esse tempo que estamos passando, esse tempo de ausência à casa de Deus, essa proibição imposta, essas coisas não podem nos levar ao cansaço que vai desembocar numa tristeza, numa desistência. Não, de forma alguma. Precisamos manter a nossa esperança viva, acesa e convicta na presença do Senhor, nosso Deus. Porque essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e essa palavra tem o poder de vivificar a nossa vida. Algumas pessoas estão cansadas, outras estão desistindo, como se estivessem correndo uma maratona. E eu diria a você que a nossa vida é assim, ela também é comparada a uma maratona. A gente cansa. Olha que às vezes você tem gente que dá uma corridinha, se cansa, faz um exercíciozinho, se cansa, mas não podemos desistir de forma alguma. Peço a você que mantenha viva a sua esperança e colocando sempre a sua fé no Senhor, e que faz forte ao cansaço. Auxilia aquele que não tem nenhum vigor. E se você espera no Senhor, Ele vai renovar suas forças. Ele vai te dar condições para você continuar na sua caminhada. Esta é a graça que triunfa sobre a nossa vida, sobre o nosso cansaço. Mas lembrando, queridos, que aqui não é o lugar do nosso descanso. Deus em Jesus preparou um lugar especial para aquele que o ama. Em sua vida, que Deus lhe dê condições para você permanecer cada vez mais firme na sua presença. Mas de tudo isso que você acabou de ouvir, de participar aí conosco, como posso aplicar a palavra de Deus no meu coração? Primeiro, olhe para os exemplos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, de homens que conseguiram tirar força em meio à fraqueza. Não desistiram. Que lutaram. Jesus, nos seus últimos instantes de vida, ele lutou até entregar o seu espírito. Entenda que Deus
quer que você seja um vencedor, uma vencedora. Ele não quer que você venha entregar os pontos ao longo da sua caminhada ou diante do cansaço da vida. Mas creia no Senhor. Pegue esses exemplos da palavra de Deus. Sempre que bater o cansaço, sempre que bater a tristeza, sempre que você pensar em desistir, olhe para aquelas pessoas que lutaram e permaneceram firmes na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus renove a sua força. Que Deus te dê graça e condição plena cada vez mais, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado pela sua participação nessa manhã, pelo seu apoio, pela sua contribuição. E nós temos algumas pessoas que alcançaram um dia mais de vida e nós vamos receber aqui, nesta relação, dos nossos aniversariantes, também visitantes, pessoas que estão acompanhando aí, né, o nosso estudo, nossa escola dominical. Mas antes eu quero parabenizar alguns irmãos. No dia 1º agora de abril, não é dia de mentira, não é mentira, mas é verdade. A nossa irmã Leônia Veríssimo Correia completou mais um ano de vida. Parabéns, Leônia. Deus abençoe a sua vida, seu esposo, toda a sua família. Se tiver um bolinho aí, por favor, manda para cá um pedacinho, tá? Manda pelo motoboy aí que ele traz para cá, tá legal? Bolinho, docinho, pode mandar pra gente. No dia 2/4, o diácono Josi Ribeiro Pacheco. Parabéns, Josi. Deus continue te abençoando, meu querido, tá? Tem mais um ano de vida aí alcançado na presença do Senhor Jesus Cristo. O Nelsinho, dia 2 também o Nelsinho, né? O Nelson Silva de Paiva, é o irmão da Ângela, da Alda. Parabéns, Nelsinho, por mais um dia de vida. E no dia 4, ontem, foi o Jonas da Silva Carvalho. Para quem não conhece o Jonas, o tema dele é o esposo da Deise, né? Ô Deise, ainda estou com o seu livro, hein? Parabéns, Jonas, por mais um dia de vida. Deus o abençoe cada vez mais. Eu percebi que a Deise te obrigou a tirar a barba, Jonas. Por que você fez isso, rapaz? Por causa do aniversário? Que Deus te abençoe. Se você também completou mais um ano de vida, aí, talvez de união matrimonial, nos informe aí, para que possamos também tomar conhecimento. E mesmo depois, após esse momento, nós iremos enviar para você uma mensagem, para que Deus continue abençoando a sua vida. Algumas pessoas que estão aí participando, né, da nossa live aí, já temos aqui um participante assíduo, né, que é o diácono Gustavo Farias. O Gustavão, né? Gustavão, Deus abençoe. Lá de Jardim Ulisses, do nosso presbitério. Mais pouquinho, está hoje de manhã. Gustavo, logo mais tem culto. Às 19h30, a hora que estaremos, se Deus permitir, querido. Temos também a Esther, não há uma indicação de hoje que a Esther a Josiene de JU, Jardim Ulisses. Parabéns, Josiene. É a mãe do Benjamin. Como é que ele está? Está bem? Um abraço para o Benjamin, para o seu pai Joel, para o seu esposo. A irmã Elzi Lobac, o diácono Geronso. Ô, seu Geronso, minha irmã Elzi, obrigado aí pela participação. Estamos juntos. Deus abençoe vocês aí, tá? E protegendo cada vez mais. Deinha Luz, Andréia Luz, lá de Campinas, filha da dona Gema. Andréia, manda um abraço para sua mãe aí, querida, tá? E também para a Renatinha. Deus abençoe vocês aí, guardando-os mais e mais aí na sua presença e livrando de todo e qualquer perigo. Em breve, estarei em Campinas aí mais uma vez. Gilberto Gonçalves, também de Jardim Ulisses, e a Sandra. Obrigado, Gilberto, pela sua participação aí, tá?
Estamos aí, ó, né? Tributo a Jeová, né? Não esquece não, hein, cara. A Helenice Costa, da IP de Alegre também, já participou já alguns domingos aí. Deus abençoe, Helenice, tá? A sua presença aí, a sua participação nos honra. A Soninha Germandi, ela não disse onde é, mas Soninha, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua participação. O presbítero Leonardo Loubach, de Jardim Ulisses, aliás, é o nosso secretário presbiterial de Jardim Ulisses, né? Mas conhecido como tio Léo, né? O tio Léo, Deus abençoe, tio Léo. Parabéns aí, obrigado pela sua participação, Léo. A Lívia Rangel, também aí participando. O Anderson Pinheiro, também de Alegre, tá? No Espírito Santo. Obrigado mais uma vez, Anderson, já vi que não é a sua primeira participação aqui. O José Braz França e o Dênio Dutra, o pastor Dênio, obrigado, Dênio, tá? Pastor Dênio Carlos Dutra, obrigado pela sua participação. Deus abençoe cada vez mais. Temos mais gente aí participando da nossa live. Quero assim, convidá-los para logo mais, para o culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tá? Nós não podemos ficar limitados em virtude de não podermos ir participar dos cultos na igreja. Tá? Então, nós temos esse meio de comunicação, está explorando e tentando melhorar dia após dia para levar até você a mais pura exposição da palavra de Deus. Hoje tivemos aí o nosso estudo em classe na escola dominical e à noite, se Deus permitir, estaremos aí reunidos para o culto de louvor e adoração ao seu nome. Tá? Quero pedir, então, que você puder, venha participar conosco. Nós vamos caminhando assim, vamos caminhar para o final e eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e vamos fechar com um hino do nosso inário, tá? Mas antes nós vamos orar e nós vamos orar com a nossa irmã Lucy. Ela vai estar orando ao Senhor e após a sua oração nós vamos ouvir mais um louvor, vamos participar desse louvor para a honra do nosso Pai Celestial. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, ó Pai. Obrigada, Senhor meu Deus, por cada um servo teu que neste momento participa conosco, ó Pai, do estudo da tua palavra. Senhor meu Deus, que a tua palavra ministrada nesta manhã possa ficar bem gravada em cada coração. Abençoe, Senhor, cada família que nos assiste nesta manhã. Abençoe, Senhor, o teu povo na face da terra, Senhor. Esteja de mãos estendidas, Senhor meu Deus, sobre a tua igreja, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, ó Pai. E que possamos, Senhor, não olhar para os obstáculos, mas sim sempre olharmos para Ti, que é o nosso Deus Todo-Poderoso em quem confiamos. Continue conosco, ó Pai, no decorrer deste dia. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, acamados, que carecem da Tua misericórdia. Visite a cada um com a Tua mão poderosa. Fique conosco. Nós Te agradecemos, ó Pai, por Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor meu Deus, pela certeza da vitória, porque Jesus já venceu por nós. Amém. Continue conosco. Muito obrigada por este dia e por esses momentos que passamos juntos. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. João e Márcia, de Jardim Ulisses, nós também estamos orando por vocês aí, tá? Deus continue abençoando vocês de uma forma toda especial, queridos, tá? Esse é o Deus que realiza coisas incríveis, né? Deus que faz maravilhas no nosso meio.
Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino do nosso finário 318. Você aí puder apanhar aí o seu hinário, nós vamos louvar ao Senhor, nosso Deus, por esse hino. Filhos da Seara Santa, com todos traduções, mais fã de Cristo nosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão. Correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Voarão e nas alturas como aves serão. Cansados, tristes, sem alento, deixando de chorar. Senhor, potente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão. Sem se cansar, voarão e nas alturas como aves Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas como aves serão. Esse Deus nos dê sempre a graça de estarmos diante dele, renovando as nossas forças para o louvor da sua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam convosco, irmãos queridos, hoje e para todos sempre. Amém e amém.